Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, com toda a sua família. Meus irmãos, hoje eu venho aqui com mais um vídeo, meus irmãos, sobre a leitura, continuando, a leitura da Bíblia de estudo pentecostal, propósito de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E o que seria de nós, meus irmãos, sem a Bíblia nos dias de hoje, sem a palavra de Deus nos dias de hoje, O que seria de mim, de você, da sociedade, das crianças, da juventude, dos pais, dos filhos, sem a palavra de Deus? Eu preciso tanto, eu preciso muito aprender mais e praticar mais. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos, Não é só na hora da necessidade. Falando em necessidade, eu vou vir hoje com uma leitura lá no Evangelho de Mateus, na verdade um estudo sobre cura divina, sobre a cura, Porque muito a gente busca Deus quando estamos nessas fases, quando estamos doentes, enfermos. Então vamos aprender um pouquinho de Jesus, sobre a cura divina. E esse é um estudo que está na Bíblia, de estudo pentecostal. Também vamos aprender um pouquinho sobre o juízo de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando aparecem anjos para Abraão, conversam com Abraão e fala para Abraão que a gente vai destruir, Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Vamos aprender um pouquinho? Fica comigo, deixa um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo, Medite, ouça esse vídeo, essa leitura, que é a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, meu Deus, Papai que estás no céu, Jeová, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome de Jesus, Senhor, ouça a nossa oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoa, Senhor, todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Sabemos que somos falhos, pecadores. Meu Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Agradecemos por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo alimento, pela casa, pela coberta, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo Senhor não desistir de nós, pelo Senhor sacrificar o próprio Filho naquela cruz para pagar os nossos pecados. Obrigado por tudo, Jesus. Espírito Santo de Deus, fica conosco agora e nos ensina a Tua Santa Palavra, nos limpa, nos purifica, nos transforma, nos renova. Transforma a gente, Espírito Santo, uma nova criatura, conforme a imagem do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e glórias a Deus. Vamos à leitura, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar agora um estudo, uma meditação sobre cura divina. A cura divina. Que a gente vai ter por texto base aqui, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse
o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A provisão redentora de Deus. Ponto número 1. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, as consequências da queda. Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos. O pecado, que afetou a constituição física e espiritual do homem, como diz João 5 ao 14. Outra causa é Satanás, como diz lá em Atos 10:38, Marcos 9:17, 20 e 25, Lucas 13:11 e Atos 19:11. Vamos agora para o segundo grande ponto sobre essa provisão de cura redentora. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus proveu perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura, como diz Salmos 103, do 1 ao 5, Lucas 4:18, Lucas 5:16, Tiago 5:14. Daí, durante a sua vida terrestre, Jesus ter tido um tríplice ministério: ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, que é para resolver o problema do pecado, e as bênçãos do reino de Deus, que é a vida, e também curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. Agora vamos para um outro ponto: a revelação da vontade de Deus sobre a cura. A vontade de Deus no tocante à cura divina é revelada de 4 maneiras principais nas Escrituras. Primeira maneira, a declaração do próprio Deus. Em Êxodo, capítulo 15, versículos 26, Deus prometeu saúde e cura ao seu povo. Se este permanecesse fiel ao seu conserto e aos seus mandamentos. Êxodo 15, 26. Sua declaração abrange 2 aspectos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como o julgamento que pus sobre o Egito. E também, eu sou o Senhor que te sara, como Redentor. Deus continuou sendo o médico dos médicos do seu povo no decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e obedecer a sua palavra. Segundo Reis 20 e também Salmos 103, 3.
Vamos aqui ao segundo ponto aqui. O ministério de Jesus. Jesus, como Filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus, como diz Hebreus 1:3 e Colossenses 1:15 e Colossenses 2:9. Jesus, no seu ministério terreno, também, tem muitos versículos, como Mateus 4:23, Mateus 8:14, Mateus 9:35, Mateus 15:28, Marcos 1:32, 40:41, Lucas 4:40, Atos 10:38. Revelava a vontade de Deus na prática, João 6:38 e João 14:10. E demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. O outro ponto aqui, o terceiro ponto, a provisão da expiação de Cristo. Isaías 53:4, Mateus 8:16, 1 Pedro 2:24. A morte expiatória de Jesus Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total, espírito, alma e corpo. Assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano, assim também o perdão e a cura divina vêm juntos, como bênçãos irmanadas, destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde, como diz o Salmo 103:3 e também Tiago 5:14. O cristão deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da plena provisão da expiação de Jesus Cristo, inclusive a cura do corpo. Quarto ponto, o ministério contínuo da igreja. Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos, como parte da sua proclamação do reino de Deus. Lucas 9:1, 2 e 6. Posteriormente, ele comissionou 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Lucas 10:1, 8, 9 e 19. Depois do dia de Pentecoste, o ministério de cura divina que Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva, como parte da sua pregação do Evangelho. Temos muitos textos que falam que a igreja tem esse ministério de cura, como diz Atos 3, do 1 ao 10, Atos 4:30, Atos 5:16, Atos 8:7, Atos 9:34, Atos 14:8, Atos 19:11, Marcos 16:18, 1 Coríntios 12:9, Tiago 5:14. O Novo Testamento registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. Primeiro, a imposição de mãos. Marcos 16:15, Atos 9:17. Segundo, a confissão de pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros.
Tiago 5,14. E terceiro, os dons espirituais de curar concedidos à igreja. 1 Coríntios 12,9. Note que são os presbíteros da igreja que devem cuidar desta oração da fé. Agora vamos para um ponto muito importante aqui, a respeito da gente receber cura de Deus ou não receber cura de Deus. Impedimentos à cura. Às vezes, há na própria pessoa impedimentos à cura divina. Como? Vamos ver alguns impedimentos. Primeiro, pecado não confessado. Tiago 5,16. Outra coisa que impede a pessoa de receber cura. Segundo, opressão ou domínio demoníaco. Lucas 13,11. Terceiro ponto aqui que é impedimento à cura, medo ou ansiedade aguda. Provérbios 3,5, Filipenses 4,6. Quarto ponto aqui que impede a pessoa ser curada. Insucessos no passado que debilitam a fé hoje. Marcos 5,26 e João 5,5. Quinto ponto, o povo. Marcos 10,48. Sexto ponto, ensino antibíblico, né? Impede a pessoa de não receber uma cura, um ensino errado da Bíblia. Como diz Marcos 3,1, Marcos 7,13. Vamos para o sétimo problema, sétima situação que impede de acontecer uma cura, que é negligência dos presbíteros no que concerne a oração da fé. Marcos 11,22, Tiago 5,14. Oitavo ponto que impede de alguém receber uma cura divina. Descuido da igreja em buscar e receber os dons de operação de milagres e de curas, segundo a provisão divina. Atos 4,29, Atos 6,8, Atos 8,5, 1 Coríntios 12,9, 1 Coríntios 10, 29 ao 31, Hebreus 2, 3. Outro ponto aqui, o nono, incredulidade, como diz Marcos 6, 3, Marcos 9, 19. Décimo ponto, irreverência, né? Décimo ponto que impede da pessoa receber cura. 10. Irreverência com as coisas santas do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. Casos há em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física em cristãos dedicados. Como diz Gálatas 4,13, 1 Timóteo 5,23, 2 Timóteo 4,20. Em outros casos, Deus resolve levar os seus amados santos ao céu durante uma enfermidade. Segundo a Reis 13, 14, 20. Bom, vamos agora a outro ponto do ensinamento a respeito de curas divinas. O que devemos fazer quando em busca da cura divina? O que devemos fazer quando estamos buscando uma cura divina? O que deve fazer o cristão quando ora pela cura divina para si? Primeira coisa, ter certeza de que está em
plena comunhão com Deus e com o próximo. Mateus 6,33, 1 Coríntios 11:27, Tiago 5,16 e João 5,7. Outra coisa que o cristão deve fazer quando ele está orando para uma cura para si mesmo. Segunda coisa, buscar a presença de Jesus na sua vida, pois é Ele quem comunica ao coração do cristão a necessária fé para a cura. Romanos 12:3, 1 Coríntios 12:9, Filipenses 2:13, Mateus 17:20. Terceiro ponto aqui, terceira coisa que o cristão deve fazer quando está buscando uma cura para si mesmo: encher sua mente e o seu coração da palavra de Deus. João 15:7, Romanos 10:17. Quarto ponto, quarta atitude: se a cura não ocorrer, continuar, permanecer nele, em Jesus, em Deus. João 15, do 1 ao 7. Permanecer e examinando ao mesmo tempo sua vida, para ver que mudanças Deus quer efetuar nesta pessoa, na sua pessoa. Quinta atitude: pedir as orações dos presbíteros da igreja, bem como dos familiares e dos amigos. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Sexta atitude, quando estamos orando, buscando uma cura para nós mesmos: assistir aos cultos em que há alguém com um autêntico e aprovado ministério de cura divina. Atos 5,15. Atos 8, 5 ao 7. Sétima atitude: ficar na expectativa de um milagre e confiar no poder de Jesus Cristo. Mateus 7,8, Mateus 19:26. Oitava atitude: regozijar-se, alegrar-se, caso a cura ocorra na hora, e ao mesmo tempo manter-se alegre se ela não ocorrer de imediato. Filipenses 4:4 e Filipenses 11:13. Nona atitude: saber que a demora de Deus em atender às orações não é uma recusa dele às nossas petições. Às vezes, Deus tem em mente um propósito maior, que ao cumprir-se, resulta em sua maior glória. João 9:13, João 11:4, 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E em bem para nós, né? Romanos 8:28. Décimo atitude que a pessoa que quer uma cura para si mesmo deve fazer: reconhecer que, tratando-se de um cristão dedicado, Deus nunca o abandonará, nem o esquecerá. Ele nos ama tanto que nos tem gravado na palma das suas mãos. Isaías 49:15. Amém. Finalizamos hoje esse estudo sobre cura divina. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus conceda a cura a cada um que estiver ouvindo este áudio, que Deus nos cure de toda enfermidade física, psicológica, mental, espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 15, quando diz assim a palavra de Deus: Deus muda o nome de Sarai,
a esposa de Abrão. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Sara, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti, dela, um filho. E abençoarei a Sara, a abençoarei. E ela será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, meu concerto, com o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Muito bem, vamos agora a um estudo sobre o que a gente leu até agora. Vamos lá. Sara significa princesa e denota a posição dela como mãe das nações e de reis. Agora vamos meditar sobre quando Abraão riu-se. É provável que Abraão tenha experimentado por algum tempo certa dose de descrença. Saiba-se que até mesmo as pessoas de grande fé podem, em certos momentos, enfrentar dúvidas. Quando assim acontecer conosco, não devemos deixar de avançar com perseverança na nossa obediência a Deus, clamando-lhe para renovar a nossa fé. Muito bem, vamos continuar agora na leitura da palavra do Senhor, no versículo 23, Gênesis 17, 23, sobre a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. E Ismael, o seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho.
E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Muito bem, vamos agora a um outro ponto, um outro ensinamento, uma outra meditação da parte de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 1 em diante, quando a Bíblia diz assim: aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze, como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade geraria eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Muito bem, vamos fazer agora umas meditações até este momento da leitura. Quando a Bíblia diz assim: 3 varões. Um dos 3 homens era, sem dúvida, uma manifestação de Deus em forma humana. E os outros 2 eram anjos que apareceram como homens. É possível que Abraão não tenha reconhecido logo de início que os visitantes eram Deus e 2 anjos.
Outro ponto aqui é quando a Bíblia diz assim, ó, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus quer que compreendamos que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus realçou essa verdade quando Ele disse assim, a Deus tudo é possível, em Mateus 19, 26. Muito bem, vamos continuar na leitura da palavra de Deus em Gênesis 18, versículo 17. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Uma pergunta, ocultarei eu a Abraão o que faço? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Agora vamos para um estudo sobre o que a gente leu até aqui. Quando a Bíblia fala assim, ele há de ordenar aos seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. De vital importância na chamada de Abraão foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse os seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como responsável da família para ensinar os filhos, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Outro estudo é quando a Bíblia fala assim, o seu pecado se tem agravado muito. Deus não faz concessão ao pecado. Ele observa cada maldade, cada injustiça, cada imoralidade que é cometida, como diz Gênesis 4:10, Salmo 34:17, Tiago 5:4. No tempo certo, não havendo arrependimento do pecado, Deus o julgará. A própria natureza de Deus requer que a iniquidade seja castigada. Outro ponto aqui, quando a Bíblia falou assim, Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Preocupado com Ló e sua família, Abraão intercedeu diante de Deus para ele não destruir as cidades. Deus respondeu à oração de Abraão, embora não como ele esperava. Deus não destruiu os justos com os ímpios. Ele salvou os justos, porém destruiu os ímpios. No dia da ira futura de Deus, que há de vir sobre o mundo, como diz 1 Tessalonicenses 5:2,
E segundo Tessalonicenses 2:2, Deus já prometeu que salvará os justos, como diz Lucas 21:34, Apocalipse 3:10. Amém e glórias a Deus. Finalizamos aqui, meus irmãos, o estudo e a meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais essa leitura, essa meditação e agradecemos a Deus por tudo, né? Por essa oportunidade. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.